Legal, gente. Próximo passo, definir critérios de qualificação. A qualificação é um dos maiores desafios que a gente tem em vendas, tá? Além de ser um exercício, né, descartar oportunidades, parece que você tá jogando dinheiro fora. É contraintuitivo você virar para um potencial cliente que tá querendo falar contigo e falar, cara, no momento não faz sentido a gente trabalhar junto. Vocês se repararam que eu tô fazendo live todo dia 8h10. Tem um rapaz que entra na minha live todo dia e fala, você não me qualifica. Por favor, eu quero comprar. Teve um outro que mandou um áudio para mim assim, ô moço, aquele sotaque mineiro, ô moço, por favor, toma o meu dinheiro, vai, eu quero pagar pra você. Cara, mas o que acontece, gente? Existem dois aspectos de qualificação. O primeiro aspecto de qualificação é se de fato a empresa, a pessoa, o cliente tá no momento de compra. Se você passar pra frente um cara que não tá no momento de compra, o teu time vai perder tempo. O segundo aspecto é se você é capaz de entregar sucesso. Cara, eu estaria vendendo o dobro, se não o triplo, se eu quisesse fazer promessas ilusórias. Ou se eu quisesse vender pra pessoas que não vão ter resultado com o meu produto. Só que sabe o que acontece? Qualquer empresa que faz isso não é sustentável. Médio prazo, o seu negócio vai deixar de existir. Ah, Thiago, mas tem a empresa XPTO que está fazendo isso. Ok, espera. É uma questão de tempo, gente. Não dá para alavancar venda com pessoas que você não entrega sucesso. No médio prazo, você vai criar uma legião tão grande de pessoas que te odeiam que vai chegar um momento que você não vai conseguir vender para mais ninguém. Quando eu tô qualificando, eu tô tomando essa decisão. Agora, o que eu percebo em comum nos vendedores que mais performam? São os caras que mais descartam oportunidade. Descartar a oportunidade é libertação, gente. Porque você ficar com alguém que não pode comprar, alguém que não tem dinheiro, alguém que não vai evoluir, é você consumir o teu tempo e o tempo do vendedor. Então, como é que a gente faz isso? Eu analiso esses 5 aspectos dentro do processo para entender se eu estou fazendo a venda correta ou não, tá? Esse cara tem o perfil a qual normalmente me compra? Esse cara tem uma necessidade a qual eu resolvo? Esse cara tá no time de urgência padrão dentro do meu ciclo de venda? Vamos supor que o teu ciclo de vendas é um ciclo de vendas de 40 dias, ou seja, do momento que você fala a primeira vez com o decisor até o momento que ele assina o contrato é 40 dias. E aí você começa a conversar com o cara e ele fala, não, eu quero você como fornecedor, mas eu vou começar a trocar de fornecedor ano que vem. Faz sentido manter esse cara ativo? Se é só pro ano que vem? Qual que é o nível de urgência que ele tem? Poder de decisão. Estou falando com alguém que tem a caneta ou não? Aí tem gente que fala assim, eu sou B2C, poder de decisão não existe. Existe e eu posso provar. Tem uma loja que vende colchão, que a galera usa um jaleco branco, vocês já viram? Vocês já pararam pra pensar por que o cara usa o jaleco branco? Tem alguma coisa que suja lá dentro? Tem uma universidade do sono onde ele passou 4 anos dormindo e saiu com o título de doutor em sono? Vocês já viram alguma coisa parecida com isso? Mas assim, os caras são muito bons de venda, velho. Os caras usam todos os gatilhos mentais imagináveis, né? E aí eu fui junto com a Sabrina, né, numa loja de colchão. Chegando lá, o rapaz começa a explicação mostrando que o colchão custa 16 mil reais. Falei, nem fudendo, né? 16 mil reais, o tempo que eu sou casado, esse negócio vai dar ROI nunca, né? E aí, cara, ele atendendo a minha mulher e eu fazendo pergunta pra ele. Fazia pergunta pra ele e atendendo a minha mulher. Fazendo pergunta pra ele e atendendo a minha mulher. Cara, ele não me respondia nenhuma pergunta. Nenhuma. Eu pensei assim, porra, da minha casa pro shopping eu morri, eu estou desencarnado, ninguém está me vendo e é por isso que ele não me responde, né? Porque eu fiz 20 perguntas e o cara não me respondeu nada. Aí ele chegava e fazia assim com a minha esposa. Tá vendo esse travesseiro aqui, ó? Ele tem tecnologia da NASA. Aí eu falava, irmão, lá em casa tem gravidade. Eu não preciso. E ele não me respondia. Teve um momento que a minha esposa se distraiu. Aí ele virou pra mim e fez assim, 86% da decisão é tomada pela mulher. E voltou a falar com a minha esposa. Qual que era a parada? Não é que ele não estava me ouvindo. Ele estava me humilhando pra tirar minha capacidade de influência pra minha mulher comprar a porra de um colchão de 16 mil. Agora, quando eu quero falar com ela, da ponta de cada cama eu ligo pra ela na ponta de lá, porque ela não consegue mais ouvir minha voz deitada no colchão junto com ela. E o colchão foi vendido. O que é isso? Poder de decisão. Quem toma a decisão do colchão? Mulher. Na tua casa, tem alguma coisa que você escolheu? Na minha casa não tem nada. A minha mulher gosta de móveis de demolição. O sofá da minha sala parece o trono do Game of Thrones, sabe? Tem umas espadas assim, assim. Meu irmão, nem pra ver Netflix dá pra ver naquela porra. Eu deito no chão, mas não deito no colchão. Por quê? Porque é minha mulher que manda. Quem é que toma a decisão no teu processo de compra? Mesmo sendo B2C, existe poder, né? Eu sou mandado, desculpa. Não sei vocês. Quinto ponto, orçamento. Estou falando com alguém que definiu um orçamento, porque dependendo do tamanho do cliente que eu vendo, pode ser que o cara tenha poder pra comprar, tenha tamanho, mas não tem um orçamento definido. E por último, confiança, que está diretamente relacionada à construção que você faz ao longo do teu atendimento, ao longo do teu processo comercial. Quando eu estou construindo um fluxo de qualificação, quando eu vou fazer o filtro, né? Lembra, meu objetivo é descarte. Por quê? Porque eu só avanço para frente quem que eu sei que realmente vai comprar. Eu estou sempre analisando 3 aspectos. Primeiro, critério de qualificação. Quais são os atributos e as características que qualificam o potencial cliente como sendo alguém que pode comprar algo de você? Quais são
são os critérios? Tamanho, faturamento, renda, problema e tudo mais. Segundo aspecto, motivação. A motivação tem uma correlação direta com a etapa que ele se encontra da jornada de compra. Então, o cara hoje está dando treinamento presencial, gasta lá milhões e milhões viajando o Brasil inteiro para dar treinamento. Esse cara, ele tem a dor, mas talvez ele não esteja ainda motivado em querer criar uma experiência virtual para fazer o mesmo processo, mesmo sabendo que ele vai economizar 40% do valor que ele gasta hoje. Não existe essa motivação direta. Talvez, dentro do teu processo, pode ser que não faça sentido atender esse cara de cara. Você vai ter um trabalho muito grande de construir a compreensão do que ele vai fazer. Pode ser que sim, tá? Talvez pode ser que seja mais fácil. A gente tem que testar. Por último, alerta vermelho, né? Red flag. Para quem vende para grandes empresas, uma vez eu fui procurado por uma grande empresa de tecnologia. Cara, fiquei 4 meses negociando com o diretor da área. Quando eu cheguei na última etapa, né? Processo é lá em São Francisco. Tem que falar com a matriz, porque é da matriz que a gente contrata. O que acontece? Red flag, se é uma multinacional, eu pergunto se a decisão acontece no Brasil. Porque se a decisão não acontece no Brasil, não adianta eu ficar 4 meses falando com o cara para no final descobrir que quem vai tomar a decisão é a matriz. Então, quais são as variáveis de exclusão? Para que serve um red flag? Um red flag ele é muito binário e rapidamente você toma uma decisão se esse cara tem potencial de compra ou não. E te ajuda a descartar com mais facilidade. Ah, pode ser compliance. Por exemplo, cara, a gente uma vez fechamos com um banco francês. Não sei quem já atendeu o banco, mas o banco ele tem um nível de governança e gestão de processo muito exigente. A gente não conseguia trocar um documento com os caras, entendeu? E aí o que acontece? Parte do meu processo é troca de informação e análise de dados. Se eu não consigo trocar um documento com o banco, eu não vou conseguir atender esse cara. Lembra da história? Se eu não entrego sucesso, eu não vendo? Então, por conta do fato de ele ter uma governança muito alta, virou um red flag nosso. Se a empresa tem um alto nível de governança, provavelmente a gente não vai conseguir atender, porque eu não vou conseguir trocar informação. Quais são os seus critérios de qualificação? Quais são as suas motivações e quais são os seus alertas vermelhos? Como é que você faz isso? Cara, por exemplo, para fazer sentido o cara trabalhar comigo, ele tem que ter de 25 a 250 colaboradores. Então, qual que é o tamanho mínimo que ele tem que ter para você? Nossos clientes têm que ser grande o suficiente. Quais são os setores? Ah, cara, eu só atendo empresas que são do setor de agronegócio, indústria e peças. Outro ponto, modelo, em relação ao que você vende. Que tipo de modelo de venda faz sentido? Ou que tipo de modelo de capacitação faz sentido? Gasta mais de quanto, né? Ah, o cara nunca comprou nada parecido comigo. Ou gastou no máximo 10% do valor que eu vendo. Cara, a lógica de você convencer que custa 200 pau a live, o treinamento, pô, você vai ter uma complexidade. Né? Então, se você pegar alguém que já está acostumado a gastar isso e gastar mais do que você cobra, animal. Você ainda vai mostrar pro cara uma possibilidade de redução. Alguns red flags, né, que não necessariamente para todo mundo vai fazer sentido. Por exemplo, pro Flávio, ele vende direto globalmente, né? Então, para você, a questão da decisão internacional não faz diferença porque você já tem uma barreira de mercado muito alta. Para mim, por exemplo, vender internacionalmente não faz sentido. Cara, eu não vendo para quem tem decisão internacional. Necessidade específica de uma infraestrutura, né? Ah, a minha tecnologia, o meu software tem que rodar com um cara que tem uma internet acima de tal. Não sei, cada vez a gente tem menos esse problema. Colaborador-chave. É muito comum eu falar com as pessoas que querem entrar ou pro 10x ou pra aceleração e falar, primeiro eu preciso contratar um gestor de vendas. Enquanto eu não tiver um gestor de vendas, eu não vou conseguir tocar isso. Né? E por último, outros pontos que podem inviabilizar a sua solução. Não só na perspectiva de fechamento de venda, mas na de entrega de sucesso. Vamos supor que você está numa indústria que não investe em inovação nem em P&D. Será que os caras vão ter como ter resultado com o programa de inovação? Não sei. Esse é o desafio. Gente, o que a gente vai fazer? Eu vou descer agora dentro dos critérios de qualificação. Um ponto que eu gosto sempre de bater, que é um conceito criado pelo Jeb Blount, que é a pirâmide de qualificação. O que é esse conceito, gente? Pensa que os leads que você está trabalhando, os que estão em cima, são os caras que normalmente você tem mais informação, ou seja, os caras que você já peneirou, já trabalhou, já coletou dados. Os caras que estão embaixo são os caras que você tem menos informação. Por mais que, principalmente para quem tem mercado menor, quanto mais você gira dentro da tua base, muitas vezes você vai pegar a janela de compra, vai pegar informações. Quem vende um produto tipo seguro ou plano de saúde que tem o prazo de renovação, muitas vezes você prospecta o cara, ele não está na janela de compra. Mas se você guardar essa informação, daqui a alguns meses você consegue voltar lá e trazer esse cara de volta.